Trento. Então, esse daqui é o catecismo da Igreja Católica, né, pelo Concílio de Trento. Esse daqui é o concílio, é o catecismo de 1992, o catecismo da Igreja Católica de 1992, após o concílio. Algumas coisas que eu fiz, ou seja, no início, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui sobre algumas situações aqui do concílio, um pouco a parte histórica aqui. Deixa eu dar uma olhada onde aqui estavam os ensaios, a bibliografia. Bom, na verdade, este catecismo aqui da Igreja, o catecismo da Igreja Católica do Concílio de Trento, foi um catecismo promulgado, não é, sobretudo para os clérigos, não é, para os pastores. Então, não há, ou seja, inclusive eu estou querendo olhar aqui o documento de promulgação, porque nele fala quais são os destinatários que o catecismo de 1566 era destinado, não é? Então, o Papa, portanto, faz uma promulgação, né, a respeito do catecismo de 1566. Pecado que eu não esteja agora aqui com o catecismo vendo a quem ele é destinado, mas desde já vos exorto de que a destinação do Concílio de Trento foi de forma primordial destinada aos clérigos. No entanto, o catecismo de 1992, aquele que no sínodo de 1985, Papa João Paulo II, está aqui, ao abrir, vocês veem, assim que abre o catecismo da Igreja de 1992, não é? Apresenta o seguinte, ou seja, a carta apostólica, Letamur Maniopere, fala, né, que é a carta que o Papa lança, ele diz quem são os destinatários. Então, qual foi a novidade, a primeira novidade do catecismo de 1992? A primeira novidade foi que me dirijo aos cardeais, aos patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. Então, acredito de que o primeiro ponto de que aqui a gente possa levar em consideração é de que a novidade primeira é de que este catecismo, que era de propriedade dos clérigos na catequese de suas paróquias, agora é concedido a todos os fiéis a possuí-lo e a ensiná-lo, né? A ensiná-lo, né? A possuí-lo e a transmitir também esses ensinamentos, né? Então, diferente, é claro, que do catecismo do século XVI, de 1566, do qual a destinação era exclusiva, né, exclusiva dos clérigos, né, exclusiva dos clérigos. Eu depois posso colocar um pouco não estou conseguindo achar. Bom, não mais. Para lhes dizer de que a novidade primeira do catecismo da Igreja Católica. Achei, né? Bom, aqui na parte principal do Catecismo de Trento, do século XVI, 1566, diz: destino esse catecismo aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos. Ou seja, a saudação de destinação sob a encíclica in Dominico Agro, né? Dominico Agro, de Clemente
XIII, né? Clemente XIII. Era uma saudação apostólica que não incluía, não é, o povo de Deus. É claro de que a influência do Concílio Vaticano II ajudou a compreender de que o catecismo não era mais uma propriedade dos clérigos, mas de todos os batizados, né? Então, tá aqui, eu, na verdade, tenho esse que é o de Trento, e esse que é quase a mesma grossura, e depois os pilares são os mesmos. Então, olhando para aquela foto que eu mandei para vocês sobre o resumo da aula, em 85, João Paulo II chama uma comissão. Em 86, essa comissão ela é feita com 12 cardeais, sob a liderança de Joseph Ratzinger, que se tornaria depois o Papa Bento XVI. E entre 86 e 89, essa comissão que estava trabalhando sobre 4 pilares, que é a nossa outra foto, ela, portanto, durante 3 anos foram elaborando os vários esquemas de trabalho. Ou seja, padre, como foi que os bispos do mundo inteiro fizeram esses documentos no Concílio Vaticano II? Eles pegaram um pouco daquela ideia. Quando os bispos chegaram para o concílio, não era que começaram eles a escrever documentos. Haviam vários documentos e vários temas. E os bispos foram se movimentando. Claro que assim, sob a ação do Espírito Santo, porque são tantos bispos, foram se movimentando para temas mais urgentes. E daqueles esquemas que já estavam prontos, eles começaram a ler, e na leitura desses esquemas que já estavam prontos, eles começaram a discutir o que precisava ser acrescentado e o que precisava ser tirado. Esse mesmo esquema, essa comissão de 12 cardeais, após 20 anos do Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, em 1985, com o sínodo que iria instituir em 86 a comissão, eles fizeram a mesma coisa. Ou seja, pegaram o concílio, o Catecismo de Trento, elaboraram suas partes e depois de 89 enviaram para todos os bispos a fim de que eles pudessem fazer uma leitura, imbuída agora do espírito do Concílio Vaticano II, de alterar não o conteúdo, o elemento, o núcleo da fé, mas a forma de transmiti-la, inclusive corrigindo o português arcaico, as linguagens, né, de um português, ou seja, mais atualizado, era um português ainda muito clássico, de expressões que já não serão utilizadas. Então, foi fazendo uma espécie de refinamento do catecismo da igreja, né? E aí, em 89 a 90, em um ano, todos os bispos foram consultados a respeito do esquema, à luz do Concílio Vaticano II, sobre o catecismo da igreja. Em um ano, eles tiveram inúmeras respostas. Para vocês terem uma ideia, houveram, como eu falei, como eu falei na última aula, mais de 24 mil considerações. E essa comissão de 12 cardeais teve que trabalhar muito, manhã, tarde, noite, madrugada, para pegar tantas intervenções, onde foi funilado, foi burilado, foi refinado a linguagem e o conteúdo de um catecismo que pudesse falar de forma mais próxima na contemporaneidade. E é aí que, em 1992, João Paulo II escreve uma carta encíclica, né, e aqui, na carta dele, promulga o Catecismo da Igreja Católica. Eu aqui tenho o Catecismo de 1566, aqui eu tenho o Catecismo de 1992. Por caridade, catequistas, este catecismo não é o novo catecismo, como se a fé fosse, ou seja, uma outra, né? Na verdade, este daqui é uma elaboração deste conteúdo sempre crido pela igreja, de uma forma que a linguagem e a forma de transmissão fosse mais acessível à contemporaneidade. Só isso, né? Ah, não, porque você está no Catecismo de Trento. Mas o que é que tem no Catecismo de Trento que não se crê hoje? As mesmas coisas, né? O credo não mudou. Para vocês sabem que o nosso credo, ele foi formulado em 325. Né?
325, Concílio de Nicéia, se vocês quiserem. Vocês lembram, não sei se vocês, quando vão pegar o jornalzinho, vocês veem um nome bem grande no jornalzinho, vocês nem sabem, às vezes o catequista nem sabe, tem assim, Credo Niceno-Constantinopolitano, né? Esse nome tão grande, meu Deus do céu, que é isso? Aí a gente percebe um credo meio estranho, daquele mais reduzido que nós rezamos todos os domingos, né? Inclusive esse credo maior, ele fala Deus de Deus, luz da luz, Deus invisível do Deus criado, não gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Por ele. Então, é um credo mais, ou seja, conciso, cheio de temáticas. Então, esse credo é chamado Niceno-Constantinopolitano por causa de 2 concílios da igreja que formulou ele. Quais foram esses 2 concílios? Foi o concílio de Nicéia, que fez a parte do credo do Pai e do Filho, e o concílio de Constantinopla concluiu, ou seja, fazendo a parte do Espírito Santo e da igreja. Padre, quais foram os anos desses concílios? O primeiro foi 325, e o outro, salvo não me engano, foi 381. Então, esses 2 concílios, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, formularam, ou seja, de forma numérica, ou seja, de forma organizada, o credo sempre professado. Não é que ele apareceu em 325. Em 325 ele foi formulado. Desde os apóstolos se crê nessas verdades, que no credo aparecem como 12. Essas 12 verdades, elas foram formuladas porque, como não havia papel e não havia possibilidade de que as pessoas lerem, porque também a grande maioria eram analfabetas, então se compilou um credo para que as pessoas decorassem e, quando os hereges viessem atacar a igreja, eles começassem a recitar no juízo o credo e dissessem, essas verdades não se encontram no credo da igreja. Então, em 325 foi organizada essas ideias, né? Essas ideias. Em 325 foram organizadas essas fórmulas para facilitar ao povo de Deus memorizar essas verdades e se proteger das heresias da época. Então, no século IV, muitos protestantes vão dizer, não, a fé da Igreja Católica surgiu no século... No século IV, foi organizada essas verdades, de forma com que o povo mais simples pudesse decorar, memorizar o credo e se ver livre de toda aquela verdade provinda de heresias que não competia à igreja. 325. A 381 foi formulada. Por isso que o título é Credo Niceno-Constantinopolitano, né? O Credo Niceno-Constantinopolitano. Então, no século XVI, no Concílio de Trento é formulado, 1945, 1946, é formulado o Catecismo da Igreja Católica, né? O Catecismo da Igreja Católica, do Concílio de Trento. E após o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, em 92, depois da comissão organizada em 86, e da consulta de 89, de 89 a 90, 91, em 92, o Papa promulga o Catecismo da Igreja Católica. Então, eu acho de que essas informações, elas são muito importantes. E qual é esse espelho de como nasceu o Catecismo da Igreja Católica? Isso daqui deve estar no juízo de todo catequista, né? Saber de que esse catecismo que nós hoje estudamos para fazer, para elaborar, não é, o nosso conteúdo catequético, ele é de 1992. Como foi que esse catecismo foi construído? 20 anos depois do Concílio Vaticano II, por meio de um sínodo, foi organizada uma comissão que reescreveu, ou seja, atualizando a linguagem desse catecismo, enviando para os bispos e depois redigindo, não é, a sua parte final, quando, em 92, Papa João Paulo II promulga para toda a igreja este catecismo que hoje, e até hoje, se encontra em nossas mãos. Isso aqui, um pouco de revisão da aula passada. Agora, muda alguma coisa deste catecismo de 1945, 46, a esse de 1992? As partes deles dois são as mesmas. E no segundo desenho que vocês têm aí, que eu enviei no grupo,
diz que a primeira parte desse catecismo é a profissão de fé. A segunda parte é a celebração do mistério cristão, ou seja, a liturgia. A terceira parte dele diz respeito à vida em Cristo, ou seja, os mandamentos, a conduta moral. E a quarta é o Pai Nosso, a oração da igreja. Então, veja que a estrutura do catecismo continua. O credo, a liturgia, os mandamentos, que é a vida moral, e a oração da igreja, que é o Pai Nosso. A explicação dessas realidades, todas contidas nesse catecismo, e que a semana passada nós concluímos falando dos 4 pilares do catecismo da Igreja Católica. Para simplificar ainda mais, o que é que um catequista precisa saber? Que ano foi esse catecismo? E quantas partes, e quais são essas partes que o catecismo compõe? Ele é de 92, compõe 4 partes: o credo, a liturgia, os mandamentos e o Pai Nosso. Isso daqui ou seja, aquilo de mais básico que depois nós temos para saber. Como foi que ele foi elaborado? O padre já colocou uma fila ali para vocês, né? A comissão de 85, 86, depois o envio, né, das modificações aos bispos de 89 a 90, 91, 92, a promulgação. Então, essa daqui foi um pouco a aula da semana passada sobre como nasceu o Catecismo da Igreja Católica e como são suas partes. Vocês têm a apostila, leiam essa apostila. Eu, inclusive, dei indicativos que vocês lessem algumas coisas a mais. Mas na aula de hoje, né, nós temos aí pelo nosso conteúdo, né, a aula de hoje diz respeito do primeiro módulo ao segundo tema. Qual é o segundo tema? Fontes da revelação. Eu gosto muito de falar desse tema a propósito, porque no seminário, quem depois for estudar teologia, vai pegar comigo justamente essa cadeira, né, que é teologia fundamental. Então, vamos estudar hoje, né, as fontes da revelação, né, as fontes da revelação. Caros catequistas, eu acredito de que eu falei para vocês de um documento do Concílio Vaticano II que vocês poderiam ler. Eu não sei se todos conseguiram ler, outros não, né, mas eu, encarecidamente, eu peço aos senhores, façam a leitura desse documento. Ele se chama Dei Verbum, né? Dei Verbum. Façam as anotações, né? Imprimam, ele é fininho, né? Se não pode comprar, pode baixar ele em PDF no seu celular, leia esse documento, Dei Verbum. Por que é importante ler a Dei Verbum? Porque ela está totalmente inserida na aula de hoje. Porque, a propósito, padre, o que é esse documento? Esse documento é importantíssimo, né? Trata-se de uma constituição dogmática, e a Dei Verbum é um documento que vai falar sobre a revelação divina, ou seja, é um documento que vai falar da Sagrada Escritura e da importância da Sagrada Escritura na nossa vida. Então, um catequista que ama a palavra de Deus, que ama o que a igreja diz sobre a palavra de Deus, precisa ler a Dei Verbum. Dei Verbum. Esse documento é importante para o investimento do catequista. Eu digo a vocês que em uma tarde, em menos de uma manhã, vocês conseguem ler a Dei Verbum, porque ela é muito fininha, né? Ela é muito fininha. Dos documentos do Concílio Vaticano, é um dos menores documentos, né? A propósito, esse documento vai falar da tradição oral, da tradição escrita e do magistério. Quais fontes da revelação? Então,
Quando a gente fala de revelação, nós estamos falando propriamente de quê? Eu acho que isso aqui é uma pergunta que vocês podem colocar nos escritos aí de vocês. O que é a revelação? Vamos começar a aula assim, né? O que é a revelação? Eu poderia dar uma resposta, que é aquela que eu dou na minha sala de aula, a vocês também aqui presentes. Para a gente não se alongar muito, quando a gente fala de revelação, a gente coloca o R de revelação em maiúsculo, porque nós estamos falando aqui da ação de Deus, né? Então, quando a gente fala de revelação, a gente não está falando, né, de fotos antigas, né, que muitos de nós eu vou revelar uma foto, ou vou revelar um segredo, ou vou revelar... A revelação não tem nada a ver com esses outros significados que, dependendo do contexto, a gente pode concedê-lo. Quando essa revelação diz respeito a Deus, o termo revelação significa a autocomunicação de Deus. Então, o que é revelação? É o ato de Deus se apresentar. É o ato de Deus de apresentar-se e de falar dele, falar dos seus desígnios, falar dos seus projetos. Então, aquilo que mais se aproxima do termo revelação associada a Deus é que revelação significa a autocomunicação de Deus. Onde foi que aconteceu a revelação? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esta revelação acontece com quem? Né? Utiliza aí o chat, né? Para que vocês possam ir respondendo, interagindo também, né? A revelação, ou seja, iniciou com quem a propósito, né? Bom, a Josina Pimentel fala em Jesus Cristo. Não está errado, né? Mas a pergunta não foi qual é a revelação de Deus, né? Na plenitude dos tempos. Porque na plenitude dos tempos, Deus se revela por meio de Jesus Cristo. Mas antes de se revelar Jesus Cristo, Deus já havia se apresentado. E o primeiro texto, onde Deus apresenta a sua vontade, os seus desígnios, começa a intervir na história, é com Abraão. Abraão, portanto, é chamado no Catecismo da Igreja Católica de pai da fé, porque foi por meio da revelação que Deus comunicou a ele e, saindo de Ur dos Caldeus, foi para a terra aonde Deus, ou seja, teria que lhe mostrar, lhe mostrou. Então, a primeira narrativa bíblica de revelação de Deus revelar um projeto, de Deus revelar interesse de pertencer à nossa história, é Abraão. E aí, de Abraão, nós temos os patriarcas. Se você pegar o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, do livro do Gênesis, nós iremos ver o relato da criação. Do capítulo 12 ao capítulo 50, a história dos patriarcas. Ou seja, é nessa história dos patriarcas que Deus intervém na história do homem, para dizer quem ele é claramente e o que ele quer de cada um de nós. E nesse enredo dos patriarcas, do capítulo 12 ao capítulo 50 do Gênesis, porque o livro do Gênesis, como eu havia dito, é dividido em dois livros, do capítulo 11 ao capítulo 50, nós estamos vendo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Por que que o livro termina com José? Porque é ali, no Egito, onde a história termina com José, que haverá faraós que, diferente do tempo de José, começa a oprimir o povo de Deus, e o livro do Êxodo se apresenta como o segundo livro da Bíblia, apresentando Moisés como libertador do povo da tirania dos faraós, que foram mudando sua mentalidade com o povo que chegou dentro do Egito por meio de José, quando se compadeceu de Jacó, seu pai, e seus irmãos que o venderam e disseram ao pai que ele teria sido morto. Então, veja
a forma com que Deus, desde Abraão, gera Isaac, gera Jacó, gera José, né? E por assim em diante, a gente vai percebendo, anotem essa palavra, a gente vai percebendo uma pedagogia divina. A senhora que aqui colocou dizendo que a revelação é Jesus Cristo, é verdade, porque ela é a plenitude, ela é a revelação do Pai Jesus Cristo. Mas até chegar a Jesus Cristo, o Pai não poderia apresentar Jesus de uma hora para outra. Na verdade, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala da grande revelação, do ápice da revelação. Né? Agora, imagine se Jesus Cristo foi preparado no Antigo Testamento todo, porque o Pai foi falando, o Pai foi se revelando, até revelar Jesus Cristo. E ele padeceu as rejeições que padeceu. Imagine se não fosse toda essa preparação, o que não teria sido de Jesus, não é? Se ele se encarnasse sem as profecias, sem as intervenções de Deus, sem as promessas messiânicas, né? Então, mesmo com toda a preparação, Jesus ainda na plenitude dos tempos encontra a rejeição. Então, quando a gente fala de revelação, o que é a revelação relacionado a Deus? É o fato de que Deus quis se comunicar com o homem. Deus quis falar ao homem. Né? É interessante porque em todas as religiões, não é? O homem, portanto, faz, né, suas criações, procura seus bezerros de ouro. Né? E no cristianismo e no judaísmo, né, na verdade, é Deus que decide comunicar-se conosco. É por isso que Jesus, na palavra dele, diz: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Deus se decidiu, em algum momento, se comunicar conosco. Intervir na nossa história. Se Deus não tivesse se comunicado conosco, nós não saberíamos os desígnios, nem os projetos, nem os planos de Deus sobre nós. É verdade que hoje a gente diz: eu faço a vontade de Deus porque eu amo a Deus. Mas antes de amar a Deus, ele nos amou primeiro, porque ele nos achou primeiro. Ele conversou por primeiro conosco. Ele nos quis por primeiro. E um exemplo disso foi Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é o termo revelação. O termo revelação diz respeito a toda aquela iniciativa dada por Deus de se autocomunicar. Como se comunicou com Elias na brisa suave, depois da travessia do deserto com medo de Jezabel. Né? Como se comunicou, se auto-revelou a Moisés na sarça ardente. Né? E por aí em diante. Né? Por aí em diante. Né? Ou seja, quantos personagens, né, bíblicos. Né? Então, que não fique dúvida. Compreender bem a revelação. Veja que a aula da semana passada a gente viu um pouco mais de história do catecismo, da divisão do catecismo. Nós já estamos aqui entrando em temas importantes do catecismo. E um dos temas importantes do catecismo é o tema revelação. Por isso que eu convido a vocês, mais uma vez, a ler a Dei Verbum. Quem lê a Dei Verbum compreende ainda mais este termo da revelação. Agora, a gente fala, preste atenção agora que espero não complicar a coisa, né? Bom, a gente já sabe o que é revelação. Mas quando a gente fala de fontes da revelação, a gente fala de água, mas onde estão as fontes, né? Fontes da água, né? A gente fala de água, mas onde é que está a fonte disso? Ora, se ao se revelar, Deus se autocomunica, e ele vai se autocomunicando aos poucos. Quando eu falei de pedagogia divina, o que é de pedagógico para que uma criança comece a ler? Você tem um filho,
Ele tem 5 anos de idade. Você vai falar para ele da equação do segundo grau, b ao quadrado mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Você vai falar de expressão numérica? Um menino de 5 anos de idade, faça aqui análise sintática, o que é o sujeito, o predicado, né? O predicativo, o que são os advérbios, né? Transitivo direto, transitivo indireto. Bom, é bom saber que um dia ele vai aprender isso, mas com 5 anos de idade ele precisa ir para a alfabetização, ele precisa ir para a primeira série, ele precisa ir para a segunda. E sabe o que significa isso? Como é que se chama isso? Pedagogia. Você vai pedir que uma criança abra uma outra para fazer cirurgia de cabeça, porque ela de pequenininho disse que quer ser médico? Ela vai ter que esperar, porque o raciocínio também precisa se desenvolver, né? Ele precisa aprender. Mesmo para nós adultos que queremos hoje, você se decidiu, quero fazer medicina. Você não tem autorização, porque você está numa universidade de medicina, de fazer uma cirurgia em alguém no outro dia, porque você começou a ingressar. Você precisa obedecer a um tempo. Esse tempo vai ficando muito claro para você quais são os perigos, quais são as controvérsias, o que é de positivo, o que não pode ser feito, o que deve ser feito. Então, tudo isso é uma pedagogia. Quando Deus se revela a Abraão, ele não diz a Abraão tudo, mas ele vai se comunicando ao longo da história até revelar-se totalmente em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, ele se revela totalmente. Agora, antes de revelar-se totalmente, ele obedeceu a quê? A etapas. Etapas, né? Foi se revelando, foi se comunicando, foi criando intimidade, foi fazendo com que o povo também se permitisse que Deus entrasse na história deles. Até que na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, se revela definitivamente, né? Definitivamente. Então, ao falar de pedagogia divina, nós estamos falando de um processo de entendimento sobre aquilo que Deus nos concedeu quando quis se autocomunicar. Agora, isso para a palavra revelação. Agora, as fontes da revelação. As fontes significam os meios de acesso dessa autocomunicação de Deus. E aí, minha gente, mais uma vez a importância de ler a Dei Verbum, porque na Dei Verbum essas fontes vão estar muito claras. Quantas são as fontes em que podemos ter acesso para beber de forma genuína sobre a revelação de Deus, né? A primeira fonte, bom, se Deus se autocomunicou, é claro de que um diálogo, ele não é unilateral. Quando Deus dialoga, há alguém que responde. Se Deus se comunicou com Abraão, Abraão respondeu a Deus. Se Deus se comunicou com Moisés, ele entendeu de que aquela sarça que não se consumia era Deus e por isso tirou suas sandálias e dialoga com Deus. Se comunica com ele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer a Faraó, quem é você? Essa resposta do homem, que é sempre secundária, ela é dada aonde? Na fé. Então, se Deus se revela, a resposta a Deus é a fé. A fé é a resposta, né? Por quê? Porque o Catecismo da Igreja Católica diz que a fé é a união de duas palavras, crer e confiar. Então, quando Deus se revela, o homem na fé responde a Deus porque crê e confia nele. Adere a uma adesão daquilo que foi escutado. Há uma adesão da experiência de ter visto Deus se comunicar. Aderir significa trazer e ter aqueles planos também como meus. Quando Abraão estava na sua terra e Deus disse, sai da tua terra e vai, ele obedeceu a Deus porque entendeu de que os planos de Deus deveriam também ser os seus.
Eu não sei se ele teria noção, se não fosse essa intervenção, podia ser que Abraão tivesse morrido em Ur dos caldeus, né? Em Ur dos caldeus. No entanto, sai de lá porque adere os planos de Deus como os seus. Isso é fé. A fé é a resposta. Agora, quando Deus se autocomunica, ele se autocomunica onde? Aonde é que Deus se autocomunica? Nas experiências nossas. No clã de Abraão, né? Na fuga de Moisés, na depressão de Elias. E aqui encontra-se a primeira fonte, que nós chamamos de tradição oral. O que é a tradição oral? A tradição oral é aquela experiência de fé realizada porque Deus se revelou e eu transmiti verbalmente por conversas. Fui transmitindo. Se vocês forem ver como era celebrada a Páscoa no contexto de Moisés, na mesa, o pai de família começava, ao partir o cordeiro, a contar também, a contar como tinha acontecido aquela libertação. A Páscoa, na verdade, era uma transmissão oral do que tinha acontecido no Egito até os dias de hoje no judaísmo. Né? Eu não sei se vocês lembram de que quando vamos celebrar a Páscoa, na Quinta-feira Santa, os textos é justamente lembrando como foi que aconteceu a primeira Páscoa. Então, essa transmissão oral de quem recebeu a revelação divina e respondeu a essa revelação é a primeira fonte. E aqui está o nosso grande embate com os protestantes. Porque, para eles, a verdade é só a Escritura, a palavra de Deus. Mas a Escritura, até aqui, ainda não existe. O que existe é Deus se autocomunicando, o homem respondendo e contando para as outras pessoas o que é que Deus falou, o que é que Deus pensou sobre nós. As pessoas estão falando. Então, eu fico imaginando quando uma pessoa diz, olha, se não crê na Bíblia está condenado, quando a primeira fonte não foi a Sagrada Escritura. Padre, quando é que surge a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura surge em momentos em que estas memórias, elas podem ser esquecidas, então eu vou fazer o quê? Vou escrever. Agora, eu vou escrever a partir de quê? Da tradição oral. A partir da tradição oral, eu escrevo para manter a memória de tudo aquilo que Deus nos falou integralmente. Então, quando a gente fala de fontes da revelação, a gente fala de meios, né, de acessos. Aquilo que Deus realizou no meio do seu povo, que garantem a autenticidade da mensagem que Deus quis transmitir e do desejo do homem de querer a Deus. E essas vias, elas são a tradição oral e a tradição escrita. Há uma outra via? Há sim uma outra via. Ela se chama, uma outra fonte, ela se chama magistério. O que é o magistério? O magistério é a tarefa dos sucessores dos apóstolos, isso já depois da revelação em Jesus Cristo, de fazer com que a tradição oral e a tradição escrita se mantenha até a vinda gloriosa de Jesus sem adulterar-se. Por exemplo, nós temos órgãos que garantem que a lei seja cumprida, muito embora aqui a gente sabe como é que a coisa funciona. Mas há, portanto, pessoas que fazem promessas e juramentos para que a lei seja cumprida e seja cumprida tal e qual foi formulada. O que é o magistério? O magistério são esses anticorpos que aparecem na história, os sucessores dos apóstolos, o Papa, os bispos, que vão proteger e conservar de forma integral, a fim de que não sofra heresias, nem adultérios, né, na mensagem a ser transmitida. Então, o magistério vai garantir que tudo aquilo que nos foi transmitido oralmente por meio da Sagrada Escritura seja conservado.
Por isso que quem vai ler a Dei Verbum, vai escutar a Dei Verbum dizendo: o magistério não é maior que a tradição oral, nem maior que a tradição escrita. Mas ele é uma fonte da revelação porque está a serviço das duas fontes, a oral e a escrita. Quem é o magistério? Aquele que está a serviço da tradição oral e da tradição escrita, mantendo-a integralmente acessível dentro do contexto atual, né? Então, quando a gente fala de fontes da revelação, a gente fala dessas três fontes: a tradição escrita, a tradição oral, a tradição escrita e o magistério. O que é revelação? A autocomunicação de Deus. O homem responde a esta revelação por meio da fé. E essa experiência de Deus é transmitida oralmente e subconsequentemente, ou seja, consequentemente escrita. E o magistério é aquele grande defensor, o magistério é o grande protetor dessas duas tradições, a fim de que elas sejam comunicadas de forma íntegra, tal e qual. Por isso que uma outra pedra no sapato de nós católicos sobre o protestantismo é a capacidade que o protestantismo dá de que cada um interprete a Bíblia da forma com que queira. Por que é que nós católicos não podemos interpretar as coisas da forma com que nós queremos? Porque compete ao magistério nos comunicar e nos instruir sobre a tradição escrita e sobre a tradição oral. Imagine só, se cada católico fosse falar o que quer sobre essas verdades, aqui nós entendemos o porquê o protestantismo até hoje nunca parou de se dividir. Cada um tem sua doutrina, cada um tem sua verdade, cada um vai se dividindo. Quantas igrejas protestantes tem hoje no mundo? Nós nem sabemos, né? Eu acho que... Isso devido a quê? A essa interpretação subjetiva que o protestantismo dá a cada fiel de fazer como queira a leitura daquilo. Então, vão ser fundamentalistas, vão dizer aquilo que querem, vão dizer, não, não é por esse ângulo, é por esse ângulo. Ter um magistério ao interno da igreja, compreendemos de que é o fato de que a igreja, até hoje, 21 séculos, se manteve unida. Unida. Então, o magistério não somente garante a integridade das verdades comunicadas pela tradição oral e pela tradição escrita da revelação, mas ela mantém toda a igreja unida na interpretação dessa mensagem que Deus quis nos comunicar. Olha só que beleza, né? Que beleza, né? Então, isso daqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Então, no Catecismo da Igreja Católica, número 1, a propósito da revelação, quem tem o catecismo que queira pegar o catecismo do número 1, bem, quem tem o catecismo da Igreja Católica pequenininho como o meu, então, número 1, diz o seguinte, o catecismo da Igreja número 1, sobre a revelação. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em seu desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida divina. Eu não sei se vocês estão entendendo de que aqui, primeiramente, Deus nos cria livremente e nos cria para participar de sua vida divina. Qual é o motivo por que Deus começa a se revelar ao homem? Para que esse desejo dele seja cumprido. E por que Deus, na plenitude dos tempos, se revela em Jesus Cristo? Porque é em Jesus Cristo que nós somos santificados para sempre. Em Jesus Cristo, eu acho muito bonito uma passagem, eu não sei se vocês lembram, de que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o paraíso foi fechado por uma espada de fogo. E o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Eles foram, portanto, para o deserto. Eu não sei se vocês lembram de que quando nós vamos iniciar a quaresma, a gente inicia a quaresma com que texto?
Jesus indo ao nosso encontro no deserto. Por que é que Jesus aparece na quaresma no deserto? Não é para medir força com o demônio, porque Jesus é muito mais poderoso do que Satanás. A verdade, ele é Deus. Ele aparece no deserto porque foi lá que o homem, depois de expulso do paraíso, foi parar. Ele foi lá para nos resgatar. Ele não foi no deserto para brigar com Satanás. Ele foi no deserto para nos ensinar a vencer as tentações. E o bonito é que em Jesus Cristo realmente está a plenitude de toda a revelação, porque se aquela espada de fogo, ela estava impedindo a nossa entrada, por meio dessa espada, a gente tem acesso de volta ao paraíso. Jesus diz ao Pai, o pecado pode ter atrapalhado, mas eu estou devolvendo a você, Pai, a criação do jeito que saiu de suas mãos. Que a criação seja devolvida de novo ao paraíso. Por isso que Jesus vai dizer, na plenitude dos tempos, na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou para preparar uma para vocês. Em Jesus Cristo, vemos cumprido esse desejo de Deus, de fazer com que a gente participe de sua vida divina. Por que nós católicos vivemos os sacramentos? Para estar unido a Cristo, porque unido a Cristo estamos unidos a Deus. Porque é desejo de Deus que a gente participe de sua vida divina. Continuando o número 1. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem. Deus chama, Deus ajuda, Deus procura, Deus conhece e ama com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado, por isso que ele aparece no deserto, para a unidade de sua família, que é a igreja. Faz isso, nos une na igreja, por meio de quem? De Jesus, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. E termina o número 1 dizendo assim, nele, por ele, em Jesus Cristo, chama todos nós a se tornarem, no Espírito Santo, filhos adotivos. Cria a igreja e, por meio de Jesus Cristo, chama todos no Espírito Santo. Aqui o batismo é claríssimo, porque é o batismo que nos torna filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Ou seja, o início começa com o desejo de Deus de participar de sua vida divina, e o batismo confere a todos nós essa participação. Catecismo, número 1. Eu gosto muito de todos os números do Catecismo da Igreja. O número 1, já começamos bem, né? Já começamos bem, o número 1. Então, qual é, então, o objetivo da revelação? A gente já sabe o que é revelação, a gente já sabe quais são as fontes da revelação, e a gente descobre no número 1 do Catecismo da Igreja Católica qual é o objetivo da revelação. Então, anotem. O objetivo da revelação é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus, né? É a comunhão com Deus. Agora, essa comunhão, ela só pode ser dada porque Deus se revela e a gente, na fé, responde e adere. Aderir significa assumir esse plano na nossa vida. Esse é, então, o objetivo, não é? E essas, uma das coisas depois, o que falar mais aqui a respeito desse tema segundo? Padre, o Francinaldo deixou uma pergunta também no chat que é interessante. Certo, deixa eu dar uma olhada assim, que o Francinaldo colocou. Francinaldo foi o último.
Sobre os dogmas, né? Olha, a igreja ao longo dos séculos, desde o concílio de Nicéia, sobretudo os 6 primeiros concílios, foram concílios que fizeram vários dogmas, ou seja, depois, só os de Nossa Senhora, são 4 dogmas, né? A Mãe de Deus, sempre virgem, Imaculada Conceição e a Assunção de Maria, em 1950. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de dogma, e a gente coloca o magistério, compreender, primeiramente, o que eu acabei de dizer. Qual é a função do magistério? Conservar. Quando o magistério promulga um dogma, ele não está querendo dizer que, a partir daquele momento, aquela verdade vai ser crida. Quando o magistério promulga um dogma, ele está dizendo, essa verdade foi sempre crida, e que toda e qualquer dúvida sobre ela não exista, porque esta verdade recebemos dos apóstolos. Então, os protestantes, e a mentalidade de muitos de nós, é que quando a igreja promulga um dogma, é como se ela estivesse criando uma verdade, impondo-a para que os fiéis acreditem. O fato de que em 1950, um exemplo, a igreja, por Pio XII, tenha promulgado o dogma da Assunção de Maria, não significa dizer que antes de 1950 não se acreditava que Maria tinha subido ao céu de corpo e alma. Na verdade, em 1950, as dúvidas que haviam dentro da igreja com as heresias que circulavam em torno, aquele dogma colocou um ponto final nas dúvidas, nas discussões desnecessárias a respeito dessa verdade sempre crida. Querem um exemplo mais próximo? Por que é que a igreja nunca promulgou um dogma sobre a existência de Satanás? Porque nunca teve dúvida de que ele existe. Nunca teve dúvidas de que ele existe. Se tivesse alguém dentro da igreja com discursos de que o demônio não teria existido, com certeza a igreja teria dito, de sempre, de que a ação diabólica sempre caminhou, mas nunca houve dúvidas nenhuma a respeito. Agora, houve quem duvidasse de que Maria subiu de corpo e alma, houve quem duvidasse de que ela não era Imaculada Conceição, houve de quem duvidasse de que ela não era Mãe de Deus. E aí, esses capítulos, aí, esses estudos, vocês depois pegam comigo a cadeira lá de Mariologia, né, no seminário, e a gente vai estudar onde é que estão as fontes, porque quando a gente vai falar de um dogma, a igreja defende aquela verdade, promulgando o dogma para que não haja nenhuma dúvida, nas 2 fontes. Quais são elas? A tradição escrita e a tradição oral. Todas as verdades da igreja e tudo aquilo que é verdade promulgado pela igreja ou pelo magistério, precisa ter seus braços apoiados na tradição escrita e na tradição oral. E é por isso de que, em alguns casos, dentro da igreja, há a expressão excommunion, ou seja, a excomunhão, que é o quê? De filhos da igreja que se encontram fora porque acabaram de emaranhar-se ou legislar algo que nem está na tradição escrita e nem está na tradição oral. E inseridos dentro da igreja precisam, ou seja, colocarem-se fora, né? Então, o magistério, portanto, tem a grande tarefa de quê? De conservar qualquer dogma, documento papal, os documentos da igreja, concílios, todos eles, para serem autênticos, precisam conservar e manter integrais as verdades que recebemos dos apóstolos até hoje. Qual é o papel do magistério? É defender essas verdades. E quando a igreja promulga um dogma, ela não está criando uma verdade, ela está defendendo uma verdade sempre crida. Uma vez eu estava cortando o cabelo e um protestante estava lá e ele não sabia que eu era padre porque eu estava sem o colete.
E ele chegava a dizer, e ele nem sabia que eu era padre, estava ali sentado, e disse, olha, você participe de todas as igrejas. E eu quero dizer para todo mundo que está aqui cortando o cabelo, olha, participe de todas as igrejas. Só não participe da igreja católica, porque a igreja católica não tem doutrina. Pelo amor de Deus, né? Ou seja, só isso. É uma coisa, né? Eu olhei para a cara, dei uma risada. Eu disse, meu Deus, ele acertou até no padre que ele quis falar uma coisa como essa. A minha pergunta era somente fazer quem foi que escreveu a Bíblia dele, né? Quem foi que escreveu sua Bíblia? Né? Ele teria que me dizer, por obrigação, que foram os bispos nossos que escreveram. Então, né? Não sei onde é que tem essas ideias protestantes, né? Esses juízos, né? Eu, toda vez que converso com um protestante, ele diz que fora da igreja dele não tem salvação, eu digo assim, vocês surgiram no século XVI, quer dizer que do século I, do ano 1 até 1500 e tarará, quando Martinho Lutero apareceu, todo esse povo está condenado porque vocês não existiam, né? E, no entanto, todas as verdades, né, anunciadas pela Igreja Católica, daquilo que vocês compreendem, foram transmitidas por nós, né? Compreendo até a dificuldade hoje de vocês não terem o culto na missa, né? Porque vocês não têm sacerdote, né? Tem altar, tem templo, mas a figura principal que dá sentido ao templo, que dá sentido ao altar, eles não possuem. Por isso que aquilo que nós celebramos é o sacrifício de Jesus. Porque, graças a Deus, na nossa igreja tem templo, tem altar e tem sacerdote para celebrar, né? Então, muito bem. Então, eu queria, não é, em contrapartida, nós já estamos 1 hora aqui já de aula, né? E esse era o módulo que eu queria explicar para vocês hoje. Depois de ter feito uma breve explanação sobre a história do catecismo da Igreja Católica, falar para vocês do que é revelação, a fé como resposta da revelação, as fontes da revelação, tradição escrita e tradição oral, ou seja, estão no mesmo depósito, né, de importância, e o magistério que está a serviço dessas duas tradições. O grande objetivo de que Deus se revelou é porque ele quer fazer-nos participar de sua vida divina. Essa é a estrutura da aula de hoje, não é? Que nós não esqueçamos o que é a revelação, o significado da revelação, suas fontes e o objetivo da revelação. Eu convidaria mais uma vez que vocês pudessem ler o Catecismo da Igreja, o número 1 do Catecismo da Igreja Católica, e eu acredito que seria de uma riqueza, até de um certo entendimento, se cada um levasse um pouco mais a sério a leitura da Dei Verbum, suas anotações, e quem faz a leitura da Dei Verbum até a próxima semana, na terça-feira, quando nos encontrarmos, com certeza vai ter as ideias muito mais esclarecidas, amplas, de algumas dúvidas, é ler os documentos. Não é? Eu espero de que a linguagem, não sei se a linguagem foi boa, se não foi, se depois foi entendido, alguém que queira fazer a mão assim, mais ou menos, padre, o senhor fala difícil, ou não entendi nada, não é? Isso nos ajuda, e eu não fico triste quando uma pessoa diz assim, padre, eu não entendi muita coisa do que o senhor falou, não, olha, eu tenho que... A aula vai estar gravada, né? A aula vai estar gravada. Amanhã, quem quiser entrar, vai ser colocado o link para quem faltou hoje, amanhã participar, tendo em vista de que foi falha minha não ter avisado com antecedência, mas eu já avisei, não vai ficar gravada as próximas aulas, porque a próxima aula vai ser na terça, e a última será na segunda, que é quando eu vou apresentar o exercício. Então tem que estudar, minha gente, viu? O exercício eu vou colocar, olha, tem que correr atrás, são 10 perguntinhas, e você vai lá para responder e enviar, né? Então, como vocês fazem quando vocês vão colocar o nome de vocês, né? Quando vocês vão colocar o nome de vocês, então vai ser do mesmo jeito. Vai estar lá os quadradinhos, aí você vai clicando na resposta certa, e depois envia. Sem nervosismo, todo mundo vai dar para fazer, né? Não vai precisar da ajuda do Leandro, não. Né? Porque, pelo amor de Deus, gente, olha, vamos né? Teve gente que a semana passada não sabia colocar o nome e enviar no link, né? Ou seja, abriu o link, colocou o nome e envia, mas teve gente que ainda, não é? Procura um filho para ficar perto,
procura um neto, né? Procura um vizinho, olha, daqui a 15 dias vai ter prova de Padre Fábio, né? E eu preciso de uma pessoa perto de mim para me ajudar, né? Para me ajudar. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês antes de enviar o link de frequência levem a sério, gente, as formações. A nossa diocese tem se preocupado. Vocês viram pelos grupos que nossos catequistas foram participar da formação do Nordeste 2. Eles vão retornar com muita bagagem, com muita coisa boa. Às vezes eu percebo, e nossa equipe ela está muito bem monitorada com pessoas que entram e saem. Elas entram e elas saem, né? Elas não participam da aula, elas estão ali entrando e saindo. É claro de que a frequência é muito importante, mas uma pessoa que falta essas aulas, como é que vai fazer o exercício que eu vou aplicar daqui a 15 dias? Então a gente vai ver pelos exercícios que ela não estava na aula. Porque tem coisas aqui muito claras. Imagine se eu colocar no exercício lá, o que é revelação? É a autocomunicação de Deus, revelação quando a gente vai imprimir uma foto ou quando a gente quer dizer aquilo que o povo não sabe, não é? Você vai colocar o quê? Né? Se não coloca que é a autocomunicação de Deus, você não estava presente na aula. Então, eu acredito de que eu entrei na aula, 1h, 1h15, 1h, né? Eu vou estar na aula, eu vou escutar, eu vou anotar, porque as anotações são muito importantes. Né? Se eu disser em que ano foi escrito o Catecismo da Igreja Católica, você coloca no ano 2026, tá danado, né? Ou seja, eu tenho que saber que em 1992, o Papa João Paulo II promulgou o Catecismo. Então, são coisas básicas que a gente percebe que antes de dar o ministério a vocês, a gente precisa esclarecer, precisa mastigar, precisa estar ali, ó, precisa, né? Nós precisamos de formação. Olha só essas 2 últimas aulas, o quanto a gente não aprendeu. Padre, eu não sabia de nada disso. E são coisas elementares. Agora, já imaginou que muitos de nós que podíamos dizer, padre, essas coisas eu já sabia e estou revisando, e na sua linguagem ficou ainda mais claro para mim. Ok. Mas tem pessoas que nunca escutaram. E sabe qual é o problema? É que esses catequistas depois estão na frente ensinando para as crianças. E ensinando o quê? Se não sabe dessas coisas elementares. Por isso que é importante participar desses 4 meses de formação, para receber o ministério. E se cada um leva a sério o seu processo, com certeza nós teremos uma igreja enganjada, de catequizandos que vão ter catequistas preparados para transmitir este conteúdo que nós chamamos depósito da fé, o catecismo da igreja. Né? Então, desejo a todos sucesso em tudo aquilo que vocês, né, vão empreender, sacrificar-se, né? E amanhã o Leandro vai colocar lá as comunicações e eu vou fazer como aquela fotozinha, né, da história do catecismo e das partes do catecismo. Eu amanhã que eu vou colocar mais 2 fotozinhas do conteúdo de hoje, né, para que fique claro o que não é a aula de hoje. E aí, vocês têm os escritos de vocês, tem as apostilas e ainda tem essas filinhas que o